médias móveis, né? O Tabajara totalmente em cima de médias móveis. E aí vocês vão entender por que eu gosto tanto do Tabajara e por que eu acho que funciona tão bem, né? Porque aqui eu vou tomar o cuidado com vocês de mostrar médias móveis de uma maneira que eu acho que vocês nunca viram antes. Primeiro, eu vou desmistificá-las e por isso mesmo eu vou mostrar que elas funcionam muito bem, né? Vou desmistificá-las, não vou transformá-las em santo grau da análise técnica, porque média móvel, né? É simplesmente um conceito matemático, como a gente vai ver, tá ok? É um conceito matemático que existe em todas as áreas das ciências, né? A média de carros que passam pelo pedágio num dia de feriado, a média das notas do Enem, é, a média salarial dos professores estaduais, enfim, e a média de preço de um determinado ativo, né? A média do salário de uma empresa top, de uma empresa média, né? A média do salário de um empregado doméstico, a média da altura de uma população, que não é igual, a média da altura da população brasileira não é igual à população alemã ou dinamarquesa. Né? Você vai na Dinamarca, meu sogro teve uma menina que veio estudar aqui, naqueles intercâmbios, pô, a menina tinha quase 2 metros de altura. Aí quando a minha esposa e os irmãos foram lá visitá-la, anos depois, na Europa, não era só ela, era todo mundo na família, o marido, quer dizer, é a média daquele povo, diferentemente aqui do brasileiro, que é mais baixa. Então, média é média. Pode nascer um brasileiro com 2 metros de altura? Pode. Pode nascer um cara mais baixinho lá na Dinamarca? Dinamarca não, perdão, Holanda. Na Holanda? Pode. Mas qual é a média na Holanda? É alta. Qual é a média aqui no Brasil? É mais baixa. Então, isso são médias, né? Isso também existe no preço de uma ação. Conceito de média, de retorno à média, regressão à média, reversão na média, é o que a gente utiliza aí no Tabajara, que depois a gente vai olhar com calma. Então, a média móvel, né, é o indicador mais usado no mundo por todos os traders. 99%, sei lá, 90% dos traders usam média móvel. 90%. Agora começou um besterol aí, uma baboseira de para que serve média móvel? Para nada, né? De operar no preço. Parece que é prova de masculinidade, né? Vou operar só preço. Para mim é prova de burrice quando você ignora os indicadores com esse tipo de arrogância. Operar só preço é válido? Claro que sim, que é a informação mais importante. Então, é direito de qualquer um operar só isso. Tá? Até porque tem várias operações que aparecem só no preço que, de repente, quando os indicadores, você fica de fora. Algumas o preço vai te dar um belo gain, que o indicador te deixaria de fora, mas, por outro lado, várias operações vão te dar loss, porque você não tem um indicador para te dar uma protegida, né? Uma proteção. Então, há estilos de todos os jeitos para se operar. O que não pode é ficar desdenhando dos estilos que existem, porque no final das contas só tem uma coisa que define se aquele jeito de operar é bom ou não. É o trader. Porque qualquer estilo, qualquer setup funciona. O que deixa de funcionar, como a gente viu em finanças comportamentais, é o trader. Que aí faz com que até o santo grau, caso ele existisse, ele ia falhar. Né? Até o santo grau ia deixar você na mão, você ia ficar na mão por falhas emocional. Mas vamos lá. A média móvel é a média o indicador mais utilizado. E tem vários tipos: média móvel aritmética ou simples, exponencial, ponderada, Ellis-Wider, Tilson. Tem um monte de estilos, né? Triangular. Aqui a gente vai olhar só dois, que são os clássicos, as clássicas, né? Aritmética e simples. Mas como eu falei, como o nome indica, média é um valor médio de uma amostra de dados. Por isso que tem aquela frase famosa: ou o preço vai na média, ou a média vai no preço, que são as maneiras que a gente opera as médias móveis. Né? Eu não fico operando cruzamento, coisa parecida. Eu uso esse conceito matemático do preço na média ou a média no preço. Né? Quando a média vai no preço, eu fico aguardando pelo famoso power breakout para fazer as minhas entradas. Né? Quando o preço vai na média, eu fico esperando o quê? Essa regressão à média e a reversão na média para retomar a tendência anterior. Se o preço vara a média, eu fico esperando a possibilidade dele retornar de novo para a média ou a média virar e seguir o preço novamente, porque a média é sempre atrasada
né? O preço está sempre na frente dela. Por isso que muita gente acha que tem que operar só o preço, não a média. Mas como o preço ele varia, ele zigue-zagueia, né? Ele varia muito, a média é legal pela capacidade de rastrear a direção correta que o preço está indo, tá ok? Então aqui o conceito matemático de regressão à média, né? Depende justamente é, a regressão à média vem justamente do entendimento que a variação dos preços é algo que não é complexo, né? Mas isso te traz uma série de dados que te levam a uma dificuldade de entender, de interpretar esses dados, para que lado está indo, o que eles representam, e a média vem para simplificar isso e te dando uma direção, se está aumentando, se está diminuindo, né? E aí existe esse conceito de quando regride na média, né, de bater na média e poder voltar para a tendência original. A expectativa do ser humano é, chegou na média, né, está subindo, chegou na média, vai voltar a subir. Né? Por isso que ele é tão útil para rastrear a tendência. Tá? Bom, quem é que estudou isso bastante, por incrível que pareça? Né? O nosso velho Daniel Kahneman, né, o Nobel de Economia em 2002, psicólogo, né? Como vocês percebem pelo nome dele, ele é judeu e como quase todos os judeus do mundo, eles prestam serviço nas forças de defesa de Israel. Né? Eu tive um cliente que era CIO da Sony Music lá no Rio de Janeiro e em determinado momento ele virou para mim e falou: André, tô saindo, vou te apresentar falando de tal. Eu falei: pô, tá indo embora, cara, o que aconteceu? Eu falei: não, tô indo para Israel que eu vou prestar serviço militar, volto daqui a 3 anos. E foi para Israel, para prestar serviço militar. Então o Daniel Kahneman também passou por isso, né? É algo voluntário, obviamente. E, e lá, acho que foi Força Aérea, né? Ele percebeu essa questão da média, né? Muito claramente, né? Ou seja, se a gente imaginar, por exemplo, a Força Aérea de Israel, eu acho que ela deve ser a Força Aérea mais competente do mundo, até superior à americana, porque estão sempre em estado de alerta por conta de estarem cercados de inimigos, né, lá no Oriente Médio. Então, são sempre, independente se é da Força Aérea de Israel ou a brasileira ou a americana, pilotar aqueles caças de milhões de dólares tem que ser muito top, né? Não pode ser um Zé Mané. Então, todos são literalmente top. Mas, eventualmente, vai ter um dogfight, uma simulação, que um cara vai se sobressair e o comandante vai chegar e falar: pô, mandou muito bem, cara, tu é fera, não sei o quê. E no dia seguinte, o que acontece? De repente, ele é abatido no primeiro exercício que se faz. E aí fala: pô, você não pode elogiar, né? Mas na verdade, todo mundo é bom. Houve um descolamento da média, mas ele voltou para a média. Igual uma criança. Uma criança que só tira 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7. Está ali na média 6,5. Aí um dia tira 8, 9. O pai, parabéns, meu filho. Aí no outro dia, na outra prova, tira 6. Porra, não se pode elogiar? Não, essa é a média dele. Assim como que só tira 8, 9, 8, 9, 8, 9. Se tira 6, está fora da média. Né? Então, a média móvel tem esse conceito matemático que vai funcionar extremamente bem, com bastante poder nos preços. Vai falhar algumas vezes? Sim, como qualquer coisa. Se não, bastava um único trade com alavancagem máxima, a gente ficava milionário, né? Se nada falhasse. E para isso que existe o manejo de risco, porque nem tudo vai funcionar como a gente imagina. Sabendo disso, a gente não pode botar todas as nossas fichas numa única operação, acreditando que vai ter 100% de certeza de acerto, mas a probabilidade de trabalhar, né, com média móvel na análise técnica e ter muito mais gains do que loss é espetacular, como a gente tem experimentado diariamente na nossa sala. Né? Entendendo o conceito de média, saber utilizar isso é, é espetacular. Tá? Bom, então vamos à média móvel aritmética. Como eu falei até mais cedo, quando estava falando do início da introdução de indicadores, a média móvel aritmética simples, eu pego simplesmente 20 valores, né? Uma média móvel de 20, somo os 20 valores dividido por 20. Uma média móvel de 10, somo 10 valores dividido por 10. E pode ser a média móvel de fechamento, pode ser de abertura, de máximas e mínimas, tá ok? Em geral, né, a gente trabalha com a média móvel de fechamento, mas a gente vai ver até alguns outros cálculos ou até mesmo setupzinhos
usando outras variantes do fechamento, tá? Então tá aqui, ó, uma média móvel simples de 20 períodos no Ibov. Então ela está dando a direção, né? A direção é de alta. Quando vai na média, recua na média e retoma a tendência, né, faz um padrão de reversão, como esse caso aqui, é um ponto de compra. Então aqui, ó, por exemplo, o preço subiu, ó, em vez do preço vir na média, é a média que vem no preço, né? O preço ficou andando de lado, ó. E aqui a gente fez que padrão na média? Ele reverteu até a média, ó, cravou a mínima da média e subiu, fechando negativo, mas no dia seguinte abriu aqui e fechou em alta. Isso aqui, ó, como ele passou na metade do candle, ó, é o padrão de piercing pattern, padrão o candle penetrante. É uma reversão, dá para se comprar aqui com stop no fundo. Ou então, ó, no rompimento do topo, ou da bandeira. Tem várias situações para se comprar. Pode se comprar aqui, pode se comprar no rompimento da bandeira, ou seja, aqui, ou pode se comprar aqui quando faz o Power Breakout, ou seja, foi na média, pegou, subiu, rompeu, Power Breakout. Três possibilidades de entradas aqui. Opa, aqui mais uma. Dependendo do volume que deixou aqui nessa libélula, é compra também. Né? Se entrou compra, entrou volume aqui, lembrando, o volume sempre confirma. Como é que a gente funciona no Tabajara? Né? Tendência de alta subindo, pô, grande volume. Para de subir e começa a cair, mas o volume cai também. Opa, é uma correção, é só um respiro. Testa a média, né, e sobe e aumenta o volume, pô, é aqui que eu entro de novo. Esse é o conceito de entradas na média móvel no intraday ou no gráfico diário, qualquer período, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui do nosso gráfico, pegando aqui o próprio Tabajara, vou botar gráfico de 5 minutos, vamos pegar aqui Indifut. Ó, vamos pegar um exemplo bem claro aqui, ó. Olha aqui, ó, que o mercado está subindo, né? Ó, ele rompeu aqui com volume, legal, subiu e veio até a média, só que em vez de bater na média, né, e subir, né, teve até bastante volume aqui junto à média. Eu falei, opa, perigo. E rompeu. E aí passou a cair, né? E aí agora o que aconteceu? Meio que a média veio no preço, né? Porque ele não saiu muito, não parou não subiu, ele ficou andando de lado. Mas nesse período, ó, ele não teve força para subir nem para cair, o volume caiu. E de repente ele bate na média e o volume aumenta. O volume aumenta é venda. Se bem que aqui é final de dia, então não dá para considerar. Deixa eu pegar um outro caso. Um outro caso aqui. Olha só aqui. Aqui, mercado vinha caindo, caindo o índice, ó. Subiu aqui para ir em direção à média, ó. O volume caiu aqui. O volume caiu. O volume caiu. E quando perdeu a bandeira, ó, entrou volume. Ah, André, aqui entrou volume, então eu posso comprar? Claro que não, a média está apontando para baixo, eu vou comprar com a média apontando para baixo. Ah, mas o preço fez uma barra elefante, rompeu o topinho anterior. Beleza, pode até ser que poderia até romper e ir embora igual uma vaca brava. Mas eu olho para a média e falo, pô, ela está apontando para baixo, eu vou comprar? Até meus filhos sabem que quando a média aponta para baixo não é para comprar. Por que eu vou comprar? Ah, mas entrou volume. Tá, mas é para baixo. Agora sim, caiu e entrou volume. Agora é venda. E detalhe, é rompeu a bandeira, etc. Mas o próprio fato, antes desse candle mesmo fazer volume, ó, ele regrediu até a média, mas olha como é que o volume caiu drasticamente. Tá? E vamos ver outro caso parecido. Olha aqui, ó. Regrediu até a média. Olha como é que o volume cai. Olha aqui outro volume tentando romper a média. Mas ó, contra a média eu não entro. Logo depois, ó, entra volume, ó, rompendo a média. Tudo bem que o mercado fechou logo na sequência. Deixa eu ver um outro caso. Aqui, por exemplo, olha só. Ó, grande volume. Ih, mas está acima da média. Mas olha só a sombra gigantesca aqui. Estrela cadente, padrão de estrela cadente no topo do dia. Né? A média está para baixo. Dá para antecipar e pegar uma venda aqui. Isso aqui são caixotes que eu já podia até ter apagado.
Ó, triângulozinho, ó, preço subiu, rompeu a média, né? Aí depois caiu, ficou em cima da média, a média virou ligeiramente, ó, rompeu o triângulozinho com volume, ó, foi um padrão de compra. Não deu muito gain, mas se você esperou o pullback aqui sem se apavorar como fez, depois voltou a subir, aí sim, pós pullback, você vai gerenciando stop, barra barra, acabou pegando algum trocado aqui. Pô, não tô pegando uma operação linda aqui usando a questão do volume. Ó, consolidou aqui embaixo da média com pouco volume, perde o retângulo com volume a favor da média. Pronto, é venda. Ó. Aqui está marcado, que foi um trade lindo que a gente fez. Aqui de novo, o volume aumentando aqui. Né? Depois que volta para debaixo da média, média descendente. Aqui, ó, bandeirinha foi na média, ó, sem volume. Ó, entrou volume de novo aqui, rompendo a bandeirinha, venda. Tá? Então é isso. Vamos lá. Então essa é uma média móvel aritmética, como as que eu uso no Tabajara, 20 e 200, tá ok? Como é que é exponencial? Ela é baseada em um cálculo, balístico, era utilizado na Segunda Guerra Mundial, onde você você não apaga o último valor, mas conforme os valores conforme você vai adicionando novos valores, os anteriores vão cada vez perdendo menos força no cálculo. Você nunca elimina completamente ele, até que ele vira quase infinitesimal perto de zero. Ele vai reduzindo assim, mas como você sempre leva em conta no cálculo atual o somatório anterior, quer dizer, isso é a cada adição que você faz de um novo preço, então vai ter sempre um resíduozinho cada vez mais ínfimo dos preços anteriores. E ao mesmo tempo, além de você não pagar completamente o histórico, os preços mais recentes sempre vão ter um peso muito maior do que simplesmente você pegar o último preço de 20 dias e o preço de hoje e dar o mesmo peso para todos eles, como é no caso da média simples. Então, o que significa? Que essas médias são mais sensíveis, elas viram mais rápido, tá? Então, olha aqui, a média exponencial é muito parecida com a outra, né? Vamos botar uma sobre a outra para a gente ver. Essa é exponencial. Né? E daí vem vários setups. Né? Os setups do Larry Williams, que é em cima da média móvel exponencial de 9, pelo fato dela virar com mais velocidade, no caso a média móvel de 9 períodos é mais rápida ainda que a de 20, usa muito setup de a média virou, o candle que foi responsável pela virada de média, se a média virou para cima, passando do topo desse candle é uma compra, e vice-versa, se a média virou para baixo, o candle que fez a média virar para baixo, passou da mínima, é venda. Esse é um dos setups possíveis do Larry Williams. Tem vários tipos, Larry Williams 1, 2, 3 e 4, dependendo do candle anterior. Tem várias técnicas aí. Eu acho que eu vou mostrar para vocês o Larry Williams 1, né, que é o 9.1, como eles chamam. É muito utilizado pelos Palex nos trades dele. Tá? Qual é a média que eu vou utilizar então? A aritmética ou a exponencial? Eu acabo usando a aritmética porque, como eu gosto de coisas clássicas, né? E a média aritmética é aquela que é usada há 100 anos. Né? A exponencial depende de cálculos, é muito mais complexa, né? Até eu já tentei fazer em Excel, não consegui, só consegui depois de procurar muito, mesmo assim deu um puta trabalho achar a fórmula para implementar a média exponencial em Excel. Então é super complicado fazer na mão. Então a aritmética está lá há 100 anos é a que eu utilizo. E você pega todos os meus livros de AT, sem exceção, quase todos os livros de AT, né, tem a média móvel aritmética de 20. Então eu acabo usando, porque é que todo mundo usa. São muito boas essas estratégias, Thiago, 9x, muito boas mesmo. E tá aí o Palex para confirmar, porque ele posta todo dia um monte de operação 9.x e a maior parte delas com gain, tá? Bom, então, qual média que você vai utilizar? Eu gosto das aritméticas, mas existem aí discussões com relação a isso. Por exemplo, Martin Pring, ele gosta mais da aritmética. Alexander Elder gosta mais da exponencial. Então são autores, né, que têm suas preferências. E aqui tem uma explicação que eu já acabei de passar do porquê que a exponencial
tem um valor maior, por exemplo, para Alexander Elder. Olha aqui as duas. Então, para o tipo de operação como eu faço, olha só, não faz diferença. Né? Como eu não opero esses padrões do 9.x, eu trabalho com a média de 20, tá aqui, a 20 exponencial, a 20 aritmética. As duas funcionam super bem como rastreadores e como a questão da regressão à média. Não tem muita diferença para mim. Tá bom? Eu gosto da aritmética porque é que todo mundo está vendo. Como eu falei, eu gosto de ver o que todo mundo está vendo, principalmente os big players. Né, eu já pedi para alguns amigos meus de tesouraria, né, assim, ó, me manda o seu gráfico da Bloomberg, só para eu ver o que você vê. Porra, tem um amigaço meu aqui do condomínio, trabalha na tesouraria de uma grande empresa listada e está em bolsa. E ele mandou o gráfico dele, é 20, ele usa 20, a média de 20, a de 100 e a de 200. Então, todas aritméticas. É o que eu quero. E o volume, mais nada. 20, 100, 200 e aritmética. Tá? Outra utilidade para as médias móveis, né? Como rastreadores de tendências, né? Elas são rastreadores de tendências, já falei. Mas eu rastreio várias tendências, por exemplo, primária, secundária e terciária. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma primária eu rastreio pela de 20, uma secundária pela de 50 e uma primária pela de 200, que é a mais longa, uma secundária pela de 50 e uma terciária mais curtinha pela de 20. Está aqui as três médias móveis. Para rastrear tendências de tempos diferentes. Tá ok? Olha aqui o gráfico desse meu brother aí que eu acabei de mencionar. Ah, não, desculpa, 20 não, ó. 50, 100 e 200. Ele nem olha muito curto prazo. 50, 100 e 200. Tá ok? Olha aqui, ele bota uma média de volume de 15 períodos. Não sei por que que não é de 20, mas tá aqui, 15 períodos no gráfico dele. Beleza? O uso mais comum de média móvel, que foi a primeira coisa tradecista que eu construí para mim, né? Cruzamento. A média móvel curta cruzou a média móvel longa de baixo para cima, é compra. Cruzou de cima para baixo, é venda. Então aqui, ó, aqui deu compra, legal, você ficou comprado até aqui. Aí aqui você vendeu, né? Aí aqui, ó, você estopou. Se você seguiu o trade system, você estopou e vendeu de novo. E vendeu também. Aqui você vendeu, perdão, vendeu, virou a mão, né? Então aqui você comprou, sei lá, 1.000 ações. Aqui você vende 2.000 para zerar aquelas 1.000 e ficar vendido em 1.000. E aí aqui, ó, nesse ponto que cruzou, você vai comprar 2.000 para zerar aquelas 1.000, ou seja, estopar com o prejuízo daquelas 1.000 e ficar comprado em 1.000. E aqui você tem que virar a mão de novo, quer dizer, outro stop. Aqui, só que aqui deu um lucro legal. Mas aqui, ó, prejuízo. E aqui, ó, deu um lucro legal. Prejuízo. Entrou bem, mas na hora que saiu, saiu por aqui, quer dizer, quase com loss. Ou seja, normalmente tem muita gente que faz robô para fazer isso, entrar em cruzamento. Mas é claro, hoje dá para fazer robôs com mais filtros, né? Que é para tentar evitar justamente esses cenários assim, ó. Principalmente esse cenário aqui de consolidação. Para evitar, tem filtros para isso. Tá? Que você pode adicionar além do próprio cruzamento. Mas se você, o básico que todo mundo faz, que é cruzamento, ó, não é um sistema muito rentável. Você até pode olhar, tipo, ao longo de 5 anos, pegar um papel, um gráfico diário, todos os cruzamentos e operar dessa maneira. No final você até tem um gain depois de 5 anos, mas de repente é bem menor até que a Selic de 5 anos, pela quantidade de stops que você vai tomar. Ok? Ó, o setup do Didi, como é que funciona? O que é clássico, é a tal da agulhada do Didi. São três médias móveis, 3, 8 e 20, tá? Que quando as três passarem por dentro do candle e abrirem na ordem correta, ou seja, se for para venda tem que ser a 20 em cima, a 8 no meio e a 3 embaixo, ou o contrário para compra, dispara o setup dele de agulhada. Claro que tem outras coisas também, tem outros indicadores, não é tão simples assim.
Mas aqui está um exemplo de uso de médias móveis para desenvolvimento de um trade system. Olha aqui, por exemplo. Olha aqui, por exemplo, uma agulhada de venda. Tá? Até tem umas aqui que daria para forçar a barra também de venda. Talvez aqui de compra. Tá? Aqui de venda. Ó. Mais ou menos de venda. Não sei se dá para considerar essa. Acho que não, porque o candle de alta, né? Acho que essa aqui não. Mas enfim, é uma alternativa, né, a Trade System. Pergunta de uma forma bem básica. Após regressão à média e retomada da tendência original, pontos de entrada seriam rompimento da bandeira é um, Marcelo, rompimento do retângulo é outro, que seria o Power Breakout, ou, não necessariamente você tem que esperar rompimento. Se fizer a regressão à média e a reversão na média, mesmo que não tenha rompido, dá para entrar. O que é a reversão na média? Vamos olhar aqui, ó. Aqui é o caso do retângulo, né, que deu um belo trade. Aqui, por exemplo, bom, aqui a média ainda não virou, está amarela. Deixa eu ver um caso de... hoje, o dólar hoje, para mim. Né, não foi tão lindo quanto o índice hoje, mas foi legal. Como é que eu ia saber que o índice ia cair 1.000 pontos? Né? Eu montei no cavalo do dólar e eu não gosto de abrir posição no dólar e no índice simultaneamente. Olha aqui, olha só. Fez regressão à média e ó, libélula. Olha o volume. Olha o volume aqui. Tá vermelho só porque o fechamento está abaixo do fechamento anterior, mas não importa, é volume. Volume com uma mega sombra embaixo. Ó, regrediu a média e voltou. E no final, ó, deixou o pullback no triângulo. Pullback no triângulo. Essa é uma entrada e a outra, bom, aqui deu entradas, mas por conta do triângulo eu fiquei de fora. Aí depois foi dar no rompimento do triângulo, tá? Então, olha aqui, aqui é um caso de regressão à média com reversão. Olha só, ele regrediu a média perdendo volume. Ó, ele regrediu a média perdendo volume. Bateu na média com volume. Ó. Bateu na média com volume. E depois, ó, confirmou com volume. E sendo que essa confirmação, ó, foi rompimento de pivô, fazendo um pivô. Tudo bem que voltou depois, mas foi bastante força, né? Ok? Tranquilo? Então aqui é um exemplo de regressão à média, ou seja, você não espera romper bandeira, não espera nada. Ele foi na média, a média está para cima, foi na média, voltando, perdendo volume, bateu na média, deixou um padrão que você reconheça de reversão, um padrão de candlesticks de reversão, é entrada. Entrada 5 candle fecha. Ok? Deixa eu ver se eu encontro mais alguma aqui. É o que a gente usa todo dia na sala. Aqui teria dado stop, aqui teria falhado, né? Ó, ele foi até a média perdendo volume. Aí aqui deu venda. Deu venda. Acabou dando stop. Se você não estopou por aqui, estopou aqui, com certeza. Stop mandatório aqui. Mas a entrada está corretíssima. Aí tem que olhar o gráfico de 15 para ver se o gráfico de 15 talvez te protegesse de tomar esse stop. Olha aqui, ó, ele ficou em cima da média sambando. Ó, sem volume nenhum. Sem volume nenhum. Aí perdeu a média, né? Praticamente perdeu essa consolidação aqui. Ó, perdeu essa zona de consolidação aqui, ó. E entrou volume. Perdeu entrando volume. É venda. Venda. Ah, mas não perdeu o fundo, cara. Mas olha só que volume. É venda. Né? Tabajara autorizando venda. Se quiser esperar perder o fundo, beleza. Acabou perdendo, deixando muito dinheiro para trás. E detalhe, talvez nesse caso eu não entraria por conta de estar longe da média. A qualquer momento pode voltar. Por isso que eu gosto de fazer as entradas sempre na média. Olha aqui, olha que linda. O volume maior está aqui, né? Mas já deu uma entrada boa de volume aqui quando perdeu esse fundo. Deixa eu ver algum mais bonito. Aqui, por exemplo, nessa do dólar.
Olha como é que entrou o volume aqui na média. Pô, a média está amarela. Aí Tabajara, se você for seguir a risca, não entra. Aqui. Caindo aqui, ó, com pouco volume. Quando rompe a bandeirinha, ó, aí sim, esse aqui tem que esperar romper a bandeirinha porque não tem regressão na média, reversão na média bonita. Mas aí rompe a bandeirinha, ó. Rompe a bandeirinha aqui, ó, já com o volume acima do anterior. E aí você vê que os candles positivos durante a bandeirinha tem mais volume do que os negativos. É toda essa análise que eu falo, que é o que dá prazer na análise técnica para o trader técnico, né? Que parece um jogo de xadrez, você tentar analisar todos os cenários possíveis. Hoje a gente fez bastante isso de manhã no dólar, né? No dólar e no índice. Né? Tinha um padrão que estava dando lá que era a possibilidade de queda, que eu falei, mas pelo cenário vai ser de alta ou vice-versa, alguma coisa assim. Isso que é o gostoso da análise técnica e para o trader técnico. Tentar analisar todo esse contexto e fazer a sua aposta. É um xadrez. É um desafio intelectual que se você é esforçado, treina, faz os seus registros, conforme a gente viu em franjas comportamentais, etc., você vai melhorar dia a dia. Tá? Como é que se ganha na queda do índice? Então, o índice é contratos futuros, né? Contratos futuros você compra e vende. Então, aquela história, se você comprar um produto, né? Você tem uma loja, se você vai lá naquela rua que vende lá no Brás e você compra roupas a, sei lá, a R$ 20 a peça, se você vender na tua loja por 40, beleza. Você está ganhando aí R$ 20 por peça de lucro. Mas você pode também botar os teus produtos à venda no site por R$ 40, aí um monte de gente compra por R$ 40. Você já vendeu por R$ 40. Aí você vai lá no Brás e compra por 20 e entrega. Pronto. Comprou mais barato. Ganhou os mesmos R$ 20. Então, ganhar na compra ou na venda significa justamente você vender mais caro do que comprar. Tanto faz a ordem. É que a gente em ações está acostumado a comprar barato para vender mais caro. Mas em futuros, e também com ações em aluguel de ações, que é uma outra modalidade de operar vendido, mas aí envolve aluguel de ações, pagamento de taxas, etc., disponibilidade de ações. Isso é um assunto que eu vou até gravar um webinar a qualquer momento sobre isso. Mas contratos futuros, você tem margem na corretora, simplesmente você fala, acho que vai cair o índice, vou vender. Acho que vai cair o dólar, vou vender dólar. Acho que vai cair o café, vou vender café futuro. Vou vender boi futuro, vou vender milho futuro. Né? Aí você vende. Se cair, quando você comprar, você fica com a diferença. Agora, se subir, você vai ter que zerar e vai perder essa grana da alta, porque você vendeu e subiu. Aí tem que comprar para zerar a posição, vai pagar mais caro do que vendeu. Sai no prejuízo. Mas a venda é simplesmente você identificar a tendência, ir no teu HB e meter a venda. Né? E meter a venda. Tá ok? Então, por exemplo, hoje no índice, que foi uma alegria, o pessoal da sala vendeu o índice super bem aqui, ó, nessa bandeira. Ó, aqui eu acho que foi todo mundo estopado nesse patamar, ó, 1.300 pontos. Muitos pegaram aqui 1.300 pontos, outros pegaram 600, outros pegaram menos, né? Olha só, foi no estopado por aqui, que eu falei, galera, agora que está nesse nível aqui, que atingiu o nosso alvo de FIBO, é stop barra barra. Então, provavelmente no candle seguinte, se o cara já botou stop aqui, no candle seguinte já foi estopado. E aí evitou essa 1 hora aí, 1 hora e meia de consolidação que não levou a lugar nenhum, até o final do pregão. Né? Quer dizer, o cara ganhou 1.300 pontos numa manhã, saiu na hora do almoço com mega gain, depois não deu mais nada o resto do dia. Olha que beleza. Então, como é que se vende aqui? Você vai lá no teu HB e fala, quero vender 5 contratos de índice. Pronto, está vendido. Vendeu a 870, zerou aqui ó, com 1.300 pontos de gain. 1.300 pontos de gain, cada contrato 20 centavos, é 1.300 vezes 20 vezes 5. Então no final é R$ 1.300 que você ganhou, se foi 5 contratos. Se for 10 contratos, 2.600. Se foi 50 contratos, R$ 13.000. Ok?
É bem tranquila. É apaixonante isso, só que a galera tá se fazendo, tá se lambuzando, né? Quem nunca comeu melado quando come se lambuza. A galera bota R$ 1.000 na conta, opera 10 contratos. 10 contratos de mini índice equivale a 130 mil. Pô, você vai operar 130 mil com 1.000 contratos de margem? Um stop e você já perdeu metade do capital. Aí são armas de destruição em massa na mão de amadores, né? Então aqui o setup então do Didi, da agulhada, um dos mais famosos setups usando médias móveis. Ó, o setup do Larry Williams, esse se eu não me engano é o 9.1. Como é que funciona aqui? Vamos pegar aqui esse exemplo. Como tudo, pode dar stop também, ó. Vinha caindo o preço, ó. Pá, a média virou. Você marca aqui a máxima. Opa. A média virou. Marca a máxima do candle. Assim que o preço passar, você compra. Não precisa esperar o candle fechar. Passou por ele, você compra. Fica comprado. Ó, aqui, ó. Virou a média. Você vende. E agora, se perder a mínima, você vende. Não perdeu a mínima, então você não vendeu. Virou a média de novo. Passou da máxima, você compra. Aqui, ó. Virou a média, passou a mínima, você vende. Virou a média, passou a máxima, você compra. Olha só como é que é poderoso. Mas vai ter seus stops, cara, não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. Não tenho dúvidas que tem stop, mas olha como é que funciona bacana isso. Marcelo, tinha um retângulozinho no índice hoje? Tinha sim, bem no início, né? Vamos ver aqui. Pelo menos eu lembro. Ah, olha ele aqui em cima. Foi justamente o que deu a bandeirinha, ó. Esse retângulo aqui. Não no início do dia, mas nesse período aqui de consolidação da pós-NYSE. Ah, não, isso aqui foi ontem. Pera aí. Foi a continuação do retângulo de ontem, hoje de manhã. Isso aí. Assim que abriu a bolsa, às 9 horas, né? Eu falei no meu morning call, falei, olha, marca esse topo e fundo, enquanto estiver aqui dentro a gente não faz nada. Nada enquanto estiver aqui dentro. Eu ainda falei, se vocês quiserem arriscar operações de reversão no conceito de operar trend range, como explica o Al Brooks no seu livro, né? A gente tem uma variação aí de 600 pontos para operar. Então é interessante pelo risco-retorno, né? Bota stopzinho curto, né? Como a própria estrela cadente do início do dia, né? Que foi no topo de ontem, tá? E depois eu acabei acertando ela pelo topo do dia, mas eu tinha botado ela um pouquinho, o retângulo aqui em cima, tá? E deu essa venda maravilhosa quando perdeu o retângulo. Tá? Então esse aqui é o setup do Larry Williams, excelente, excelente por sinal, talvez um dos melhores que existe, se não o melhor para esses tempos mais curtos, tá ok? Mas principalmente em gráficos diários e tempos maiores, 15 minutos, 60. Acho que 5 não é legal não. Os 15 em diante já funciona bem, tá? Olha um que eu criei uma vez só para lá nos idos de 2011, 2012, que eu tentava criar um santo grau para a galera parar de fazer besteira lá na minha sala. Ó, abertura e fechamento. Pô, se a tendência é de alta, a gente vai imaginar o quê? Tendência de alta é que os fechamentos são acima da abertura na maior parte do tempo. Uma hora ou outra vai ter um candle negativo, como a gente teve esses três aqui, mas em geral o fechamento é acima da abertura. Então aqui, ó, o fechamento é roxo, a abertura é vermelho. Então a tendência de alta é enquanto tiver essas médias de fechamento e abertura, né? Não só ascendentes, como fechamento acima delas, né? E vice-versa, ok? Ó, um setup de máxima e mínima. Eu vou mostrar para vocês no high-low, que é o indicador de stop. O high-low nada mais é do que uma média móvel de máxima e uma média móvel de mínima, tá? Tá aqui as duas médias móveis de mínima fazendo uma espécie de high-low. Ou seja, numa tendência de alta, eu imagino o quê? Que as máximas são ascendentes e as mínimas também são ascendentes. Então, assim como a média de fechamento, as máximas e mínimas. Então, ao invés da gente operar simplesmente na média de fechamento, a gente pode usar as médias de máximas e mínimas para fazer um range maior para operar. Ou seja, o preço não precisa, enquanto estiver acima das duas médias, né? Ou ele está numa forte tendência, ou eu só vou zerar a posição se ele perder as duas, né? Não se ele perder apenas a de fechamento, se ele perder as duas.
Aí também tem a questão da média virar para baixo, enfim. Dá para fazer um monte de trade system usando médias móveis. É só ser criativo. Existem um monte por aí. Por exemplo, o Joy de Napoli. Eu acho que eu tenho aqui. Quer ver, ó? Não, não tenho. O Joy de Napoli é uma média móvel de 3 períodos deslocada de 3 dias. Então, se eu não me engano, como é que funciona? O preço perde a média, depois volta para cima da média, perde de novo, se romper de novo a média, aí você entra. Eu não lembro exatamente, eu nunca usei. Eu botei aqui só para ilustrar e, inclusive, eu até tirei aqui do curso, tá? Mas o último curso que eu dei tinha ainda Joy de Napoli. Eu sei que é uma média de 3 deslocada de 3 períodos, ou seja, você plota os 3 últimos fechamentos, né, de 3 dias atrás. Você plota hoje o resultado da média móvel de 3 dias atrás, de 3 períodos, né? E aí tem essa questão de passa para cima, passa para baixo, passa para cima de novo. Não lembro agora, tem que pesquisar aí no Google, isso é fácil. Joy de Napoli o nome. Opa. Ó, um que eu criei aqui que era o setup de EMA Fibonacci para a prova de idiotas, mas eu descobri que na análise técnica, infelizmente, na análise técnica não, no trade não existe esse negócio de prova de idiotas. A ganância e o medo transforma 90% das pessoas em idiotas, infelizmente. Então, olha só, como é que funciona esse setup? Pô, é média exponencial desde 8 até de 89. Quando elas se juntam e abrem em forma de leque, começa um novo movimento de alta, né? E aí você escolhe uma delas para estopar sua operação, né? Aqui eu botei até mais grossa de 21, que se perder de 21 estopa, tá? Então você tem que esperar rigorosamente abrir o leque para fazer a sua operação. E era isso que a galera não esperava. Por exemplo, no gráfico de 5 minutos, às vezes o leque abria às 11 da manhã, às vezes abria 1 hora da tarde, que normalmente é a hora que a gente está almoçando, às vezes abria às 2, né? Eu chegava no escritório às vezes 9h30, quando eu normalmente chegava no escritório às 8 da manhã, mas no dia que eu dava aula na bolsa, eu pedia a minha secretária abrir para a galera aqui operar, e eu chegava umas 9h30. Pô, chegava 9h30 e ninguém já tinha tomado um monte de stop. Eu falava, pô, mas não deu leque aqui. Eu falei, então, em vez de eu entrar no leque das 6 médias ou de 5 médias, eu entrei no leque de 4. Eu falei, é isso que dá, entra de 4, toma. Né? Ou seja, a ansiedade fez as pessoas irem operando o que não era Lex, né? Ou seja, não esperavam elas consolidarem, juntarem e abrirem. Ela é muito boa em rompimento, mas rompimento a gente pode usar a banda de Bollinger, pode usar o retângulo, enfim. Mas era uma maneira visual de tentar ajudar a galera. Mas eu acho que o Tabajara eu acertei na mosca agora, finalmente, depois de tantos anos, um trade system realmente para ajudar a galera a ter controle emocional. Esse aqui, o objetivo também era trazer controle emocional, mas eu não consegui com esse setup. Mas o Tabajara eu consegui. Tenho até que atualizar os meus gráficos aqui, tá? Moving Average, Convergence Divergence, MACD, criado por Gerald Appel no final dos anos 70. Né? Na verdade, são 3 médias móveis, mas 2 ele trabalha com a diferença entre elas, que é o próprio MACD. E ele tem uma linha de sinal que vai cruzar. Então é como se fosse um cruzamento de médias móveis, mas como ele tem essa questão da diferença das médias, ele não bota essas médias no gráfico, ele bota numa janela separada. Mas todo mundo está tão obcecado por cruzamento de média que acha que MACD é comprar e vender em cruzamento. E muitas vezes é isso mesmo, funciona assim. Só que não é assim que se interpreta o MACD. O MACD é um modelo de médias móveis, um rastreador muito lento, né? Então, ele na verdade, ele vai mostrar o quê? A força da tendência. Vamos ver como é que a gente interpreta isso? É isso aí, Hélio. Vendeu a 64.900 e comprou 63.300, ganhou 1.600 pontos. Isso aí, exatamente isso aí. Ó, bom, vou mostrar direto o MACD. Então são duas médias exponenciais, a de 12 e de 26 períodos, e eu subtraio de 12 períodos da de 26. Então, aquela história, numa tendência de baixa, a média de 12 ela vai estar abaixo da de 26, ela vai estar com um valor menor.
E se eu subtrair, então, um valor menor de um valor maior, eu vou ter um valor negativo. Correto? Uma tendência de baixa, né? Agora, se eu tiver uma tendência de alta, a média de 12 períodos vai estar acima da média de 26, né? As médias mais curtas, elas, numa tendência de alta, elas estão acima das médias mais longas. Então, a média de 12 menos a média de 26 vai dar um número positivo. E isso faz toda a diferença na leitura do MACD. Por quê? Porque eu vou ter o MACD às vezes positivo e o MACD às vezes negativo. E o sinal é que vai me dizer se eu estou em tendência ou em exaustão. Por isso que se chama a mão forte do mercado, o MACD. Tá ok? Vamos ver como é que funciona isso? Aqui. MACD maior que zero e MACD maior que sinal, tendência de alta. MACD maior que zero e MACD menor que sinal é exaustão de alta, não é baixa. Não é baixa. Então aqui, por exemplo, olha só, MACD está acima do zero e acima do sinal é tendência de alta. MACD cruzou o sinal, ou seja, ele está menor que o sinal, mas ele está acima de zero ainda. Então é só exaustão. Dito e feito, daqui a pouco o MACD cruza o sinal de novo, ou seja, muita gente pode vender aqui e vai ser estopado. Algumas vezes vai fazer a venda e daqui a pouco ele entra primeiro em exaustão de alta para depois ele entrar vendido para valer. Mas aqui, ele entrou em exaustão de alta e depois entrou em tendência de alta de novo. Aqui ele entrou em exaustão de alta e entrou em tendência de alta de novo. Olha que interessante. Mesma coisa, MACD menor que zero e também menor que sinal, aí é tendência de baixa. Agora, MACD menor que zero e MACD maior que sinal, aí é exaustão da baixa. Tá ok? Aqui não tem nenhum exemplo desse. Primeiro deu exaustão de baixa e depois ele entrou em tendência de alta. Ele não voltou a entrar em tendência. Aqui quase, ele deu exaustão e quase que entrou em tendência de novo, mas depois entrou em alta. Então vamos ver isso na prática agora com o gráfico. Então, cara, na boa, 99% das pessoas que usam o MACD, posso botar cara a tapa, não sabem disso. Não sabe que é assim que trabalha o MACD. Que tem a importância fundamental em interpretar a linha de sinal, o eixo zero aqui. Que é exatamente o que faz o histograma do MACD, né? Que fica para cima e para baixo. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui agora. Por isso que eu falo que é importante entender o indicador para usar corretamente. Senão você fica igual o robô, ainda fazendo coisa errada, né? Porque aprende errado, faz errado. Ó, aqui, por exemplo, olha só. Ó, aqui para o cruzamento de média, aqui deu venda, legal. Ó, MACD deu venda. Deu venda não, deu exaustão. E aqui, ó, ele entrou em venda para valer. Aqui ele entrou em venda para valer. Ou seja, ele é super atrasado para ele dar venda. Para dar venda ele é atrasado. Mas por outro lado, aqui, ó, ele deu compra, mas o MACD está dando só exaustão de compra, então você não compra. Aqui deu venda, mas aí você pode vender porque o MACD deu venda e aqui você evitou tomar esse stop aqui. Tá? Aqui, ó, MACD deu exaustão de venda. Ó. Aqui, ó, ele dá compra, o MACD, nessa região aqui. Então, quando rompe esse pivô, confirma a compra no preço e o MACD também já está comprado. Ó, aqui o MACD dá exaustão. Ó. Se você for vender, ó, quem vende pelo MACD, olha, pasme, eu fazia venda de opções a descoberto fazendo essa merda, gente. Eu tenho até vergonha de falar isso. Eu vendi opções a Telemar pelo MACD. Vocês acreditam? Nos 15 minutos, nos 5. Doideira, né? Ignorância da porra. Aprendi errado, fiz errado. Então aqui, por exemplo, ó, MACD aqui, o cruzamento de média, se você está pelo cruzamento, deu venda. Ó, MACD está com exaustão só. Ele acabou até aqui entrando em venda, aqui nesse ponto. Né? Mas aí se você esperou perder o fundo, não perdeu o fundo, beleza, não vendeu.
É difícil fazer uma hipótese o que passa na cabeça de um trader, né? Mas passa tanta besteira, se faz tanta asneira, por isso que é importante dominar, conhecer, estudar e botar tudo que a gente estuda em prática. A gente tem que saber usar isso. Claro que a gente, como eu falei no início do curso, a gente tem que ter um único trade system e se dedicar a ele para fazer dele o melhor, porque todo trade system funciona, o que não funciona é o trader. Então a gente tem que dominar um trade system e executar ele centenas, milhares de vezes para saber nesse trade system como é que ele se comporta, o que dá certo, o que dá errado, qual é o melhor time frame, em que situações que ele deixa de funcionar, para você evitar essas situações e começar a ter cada vez mais acerto do que perdas, tá? Ó, opa, ó, a frase aqui importante. MACD como a mão forte do mercado, confirmando ou não o cruzamento das médias móveis. Então, no caso de vocês, a gente não vai operar cruzamento, pelo amor de Deus. Mas vocês podem confirmar os pivôs de baixa, pivôs de alta, se vale a pena entrar ou não pelo MACD. Mas olha, ele é bem atrasado, tá? Eu acho que o MACD tem uma utilidade bem grande, que é a questão das divergências, né? Por exemplo, aqui, ó, dando divergência esses topos aqui em relação a esses topos aqui em cima, tá ok? Isso é bem interessante. Ó, mais um exemplo aqui de interpretação de MACD com média móvel, para quem opera cruzamento. É que aqui, na verdade, é que ninguém hoje, eu não conheço ninguém hoje que opere média móvel, porque é tão ruim esse trade system, mas eu acho que eu gosto de mostrar um MACD com as médias móveis, porque justamente para mostrar que as médias móveis dão um monte de sinal errado, e que se você sabe interpretar o MACD, você não entra nessas operações. Não entra. Porque às vezes não é uma venda, é uma exaustão de compra. Às vezes não é uma compra, é uma exaustão de venda. Tá aqui, olha só. Enquanto o MACD ficou aqui embaixo, você não comprou. Então você evitou toda essa zona de consolidação aqui de ficar comprado. Olha que, como é que isso é bacana. Como é que aí sim o MACD se torna uma ferramenta poderosa na mão de quem sabe interpretar ele corretamente. Tá? Olha aqui um exemplo do MACD no Price Action, né? Rompendo o pivô. Rompeu o pivô aqui de alta. Ó, o MACD está autorizando compra. Ó, aqui, pô, preço subindo, etc. O MACD não está dando compra não, só exaustão de venda, né? Aí arma pivôzinho de baixo, ó, beleza, o MACD autoriza, né? Porque está vendido. Então é isso, é mais uma ferramenta para te dar suporte, te suportar nas operações, na tomada de decisão, que é para isso que servem os indicadores, ok? Mais alguns exemplos aqui para ilustrar quando ele está em tendência de alta, quando está em tendência de baixa, quando está em exaustão de alta, exaustão de baixa. Olha aqui. Aqui ele tenta, ó, ele arma pivôzinho de alta aqui, ó. Quer dizer, não é um pivôzinho de alta porque o fundo não foi mais alto, mas ele rompe esse topinho, tá, exaustão. Em nenhum momento deu compra aqui. Ok? Ó o histograma. Opa, o histograma nada mais é que o MACD representado por barras, né, por histogramas. Aonde se o MACD está acima do zero, né, eu vou botar ele acima ou abaixo aqui, eu vou botar ele virado para cima ou virado para baixo, tá? E aqui vai estar a distância dele para a linha de sinal, ok? Não, perdão, falei errado. MACD, quando ele está acima do eixo aqui, é porque ele está acima da linha do sinal. E quando ele está abaixo do eixo, ele está abaixo da linha do sinal. E a barrinha é a distância. Aqui acaba não usando o eixo zero para saber se está em exaustão ou não. É só para saber se ele está positivo ou negativo em cima do sinal. Ok? Mas ó, dá para ver divergência. Olha só a utilização de divergência nesse tipo de modelo. E se for usar o histograma, o ideal é usar com a MACD de linha em cima, né? Que é uma coisa que muitas ferramentas tinham e lógica demorou um tempo para oferecer, mas ofereceu, sei lá, já tem uns 7, 8 anos isso. Possibilidade de vermos os dois juntos, tá? Justamente pela possibilidade de identificar divergências aqui nos topinhos, né? Pela distância do sinal, pela distância do MACD e o sinal, né? Que acaba identificando divergências.
Melhor do que as divergências de linhas. Dá para ver divergência no de linha também? Dá. Aqui deu para ver, ó, divergência no de linha, né? Mas aqui, ó, já dá para dando divergência aqui no sinal, ó, entre o MACD e o sinal, entre os topinhos, tá ok? Ó, aqui divergência nas linhas, tá? Mas para divergência, OBV e IFR é imbatível, tá? Eu acho muito melhor, muito melhor. Olha aqui, divergência de alta aqui, que bonita aqui, no JHSF, marcando no marcando aqui no MACD aqui, outra divergência de alta aqui embaixo, ó. Só que essa moderada, né? MACD no mesmo nível e os fundos mais baixos. Então aqui uma divergência moderada e uma divergência forte aqui entre esses dois fundos. Preço fazendo fundo igual, MACD fazendo fundo mais alto. Aqui preço fazendo descendente, MACD fazendo igual. Divergências moderadas entre eles. Ó, uma pequena uma divergênciazinha aqui nesse topo. Ó, no MACD. O MACD sinalizou exaustão por aqui, ó. E depois ele caiu igual jaca podre, né? Chat travado de novo. Eu vou dar esse print e mandar lá pro presidente da empresa que eu tô de saco cheio desse chat travado há uma semana. Amanhã de manhã vamos ver se a gente resolve isso. Deixa eu ver a dúvida aqui do João. Pois é, não é o certo. Se o cara só entra cruzamento, não é o certo. Mas a gente viu que muitos cruzamentos funcionam, né? Muitos, ó, aqui, por exemplo, ó, aqui cruzou e funcionou. Mas aqui você foi estopado. Ó, aqui meio que cruzou e seria estopado. Meio que cruzou, seria estopado. Aqui cruzou, até deu um gain, porque estava tão longe do eixo zero, né? Mas tá errado. O MACD é daquele jeito que eu mostrei para vocês que se interpreta. Tendência de alta e exaustão de alta. Tendência de baixa e exaustão de baixa. Tendência de alta não necessariamente é para operar vendido. Normalmente isso se evita fazer operações em acumulação. Quando o MACD estiver em exaustão, seja de alta ou de baixa, de repente é um sinal para você ficar de fora do mercado. Tá ok? É uma maneira de você utilizar o MACD. Então, pergunta se eu já usei novo indicador de fundos e topos do Profit. Não. Por quê? Porque eu não sei como é que é a fórmula dele. Eu não uso nada que não saiba a fórmula. Todos os indicadores aqui que vocês estão vendo, todos eu estou apresentando a fórmula explicando como ele funciona. Para utilizar com melhor proveito. Só fazer backtest visual, por mais que eu veja que funcione legal, eu sou cabeça dura. Eu prefiro não utilizar. Ó, divergência de baixa aqui no MACD. No Brasil, Banco do Brasil Seguridade, tá? Aqui nas linhas amarelas, aqui nos topos e no MACD. Esse de baixo no MACD também. E agora, bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger para a gente fechar o dia de hoje. Bom, esse aqui, esse senhor simpático aqui, meio marrento, é o famoso John Bollinger, né? E que ele criou o conceito das bandas de Bollinger. Quer ver? Eu não tenho aqui isso, não tenho. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que ele criou a banda de Bollinger? Primeiro, existia na análise técnica uma coisa que o pessoal começou a utilizar que se chamava envelope. Vou botar aqui envelope, só para vocês verem. Envelopes, tá? Pagar os estudos aqui. Vamos pegar aqui, deixa o índice futuro mesmo, vai. Vamos botar aqui o envelope, inserir indicador, envelopes. Envelope. Não, deixa eu botar primeiro envelope, vou inserir. Opa, botei fora. Peraí. Vou inserir no preço. Envelope, inserir. Pronto, inseri o envelope. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, inserir envelope. Por que ele não está aparecendo aqui? Cadê ele? Cadê ele? Envelope, cadê você? Deixa eu inserir primeiro a média móvel. Média móvel de 20, porque o envelope é de 20. Pô, mas cadê esse envelope, gente? Vamos inserir a média móvel.
Tá aqui escrito que tem envelope. Cadê o envelope? Cadê o envelope? Sumiu? Correio perdeu meu envelope? Putz, guila, privatiza já, porra! Perderam meu envelope. Não, não perderam, porque o default aqui do Profit é um envelope da média de 20 com 5%. Ou seja, eu vou traçar uma paralela, não sei se pode chamar uma linha curva de paralela, mas eu vou traçar duas médias, né, que acompanham a média de 20 a 5% de distância. Esse é o meu envelope. Então vamos dar uma recuada aqui no zoom. Olha o envelope ali, achamos, o correio não perdeu não. Ah, tá aqui o envelope, olha só, igualzinho à minha média móvel. Mas numa média móvel de 20 para 5 minutos, né, envelope 5%, porra, o preço nunca vai se afastar 5% da média móvel, né, em contrato futuro. Isso não existe, né, nem nos 60 minutos eu acho que isso vai funcionar. Ó, mas já ficou melhor de visualizar, né, o envelope. Mas não faz sentido. Então, eu vou chegar e falar, porra, qual é a distância que eu tenho mais ou menos aqui, ó? Pô, 1%. Pô, vou botar um envelope então de 1%, não de 5%. 1%, pronto, agora ficou um envelope legal. Então, qual era a ideia? Se ele chega nas bandas do envelope, a expectativa é que volte para a média, igual a banda de bola, que eu acho que todo mundo já conhece, mas que é o que a gente vai aprender agora. Então, ó, o preço está fora do envelope, ele deve voltar para a média, mas você vê que muitas vezes não acontece isso, né? E você vê aqui ó, que a distância da média é sempre 1%. E olha só, então a ideia é o cara customizar para que, tipo assim, bom, se eu vou comprar quando sair fora do envelope, porque a tendência é voltar para a média, pô, mas eu quero que, ó, tem muitos preços fora do envelope, então eu acabo tendo que fazer uma regulagem, né, do envelope, uma regulagem manual. Deixa eu botar aqui 1,5% então. Pronto, melhorou. Já peguei a maior parte dos preços, né, mas ainda tem preço fora, tá? Bom, deixa eu olhar agora 5 minutos. Porra, fudeu, já está longe de novo, porque nos 5 minutos não vai se afastar 1,5% nos 5 minutos. Muito difícil. Aí eu tenho que fazer outro ajuste aqui. Aí eu boto no diário. Pronto, o diário é danou-se. Eu tenho que aumentar o meu envelope. Porque pode se afastar da média bastante. Olha como se afastou aqui da média, ó. Olha como se afastou da média aqui, ó. Se afastou a 7% da média. Então, não, já sei, Thiago, tá travado. Paciência. Vamos tirar as dúvidas aqui pelo. Quem tiver dúvida, mandar aqui pelo Skype, tá? Então, ó, envelope acaba não sendo funcional e acabou sendo deixado de lado, tá? E aí, o que então esse senhor simpático fez? Ele falou, porra, o envelope de médias móveis não é útil. Por quê? Porque tem hora que o mercado está consolidado, porra, aí ele não vai se distanciar muito da média, ele fica sempre perto da média. Tem hora que o mercado está bombando, seja rally, né, alta, ou seja uma puta queda, um pânico, porra, e aí fica totalmente fora do envelope. Como é que eu faço para manter isso, né? Porque qual a ideia da banda de Bollinger, do envelope, ou qualquer outro setup que envolva esse tipo de técnica, né? Quando está muito fora da média, ele vai para fora do envelope, ele tem grandes chances de voltar para a média. É uma espécie de ferramenta de dispersão, tá? E aí que ele teve a grande sacada de, pô, tem que fazer. E outra coisa, quando a gente viu 5 minutos, não adianta trabalhar com 1%. Aí você vai para 60, tem que botar 1,5%. Nos 5 minutos tem que botar 0,3%. No diário você tem que botar, sei lá, 10%, 5%, conforme a gente viu agora. Então, o envelope você tem que adaptar para cada tempo gráfico, acaba não funcionando, né? E para cada ativo, ativos mais voláteis, enfim, não funciona. Ficou horrível. O envelope não serve. Se já usaram no passado, não sei como é que era. Mas aí veio eles e trouxe a solução. Vamos primeiro ao conceito de desvio padrão. Ou seja, eu vou pegar uma amostragem e eu vou ver qual é o desvio padrão daquela amostragem, né? Quando está muito fora do padrão, aquele dado teoricamente está fora do padrão. Então a expectativa é que
eu volte para o padrão, porque é um desvio, eu volto para o padrão. Então, principalmente, o principal setup de banda de Bollinger é justamente o fechou fora, fechou dentro, porque fechou fora da banda, está fora do padrão. Então, fechou dentro de novo, opa, ele está voltando para o padrão e provavelmente deve ir em direção à média. Mas não é tão simples assim, tem várias leituras possíveis e diferentes para utilizar a banda de Bollinger. Mas como é que funciona então o conceito de distribuição normal, né? É o curva gaussiana, né? Se eu tenho um desvio padrão de 1 desvio padrão, 68% dos meus valores tem que ficar ali dentro. Se eu tenho um desvio padrão de 2, 95,6% dos valores tem que ficar ali dentro. Se eu tenho desvio padrão de 3, praticamente quase 100%, 99,8%. Então, para mim, não adianta ter uma banda de Bollinger de desvio padrão 3. Então, o que ele fez? Uma banda de Bollinger, e a de 68 também não. Seria igual ao envelope. Então, ele fez uma banda de Bollinger de desvio 2, ou seja, a banda vai abrir, vai fechar de acordo com a oscilação que o ativo está tendo. Ou seja, ele é um indicador que mede volatilidade e mede velocidade. Tá? Vamos dar uma olhada? É muito mais fácil olhar o gráfico para entender isso. Né? Olha aqui. Então, como é que ele fez a banda de Bollinger? Aqui eu uso 20 períodos. Então, ele tem a banda superior, é a média de 20, mais 2 desvios padrão para cima. E a banda inferior é a média de 20 menos 2 desvio padrão para baixo. E aí vai acompanhando a média móvel, esse desvio, onde ele vai pegar nos 20 períodos a amostragem e vai botar dentro dessa amostragem 95,6% dos dados. Tá? Então tá aqui, ó, média de 20, a média central, aqui em roxo, roxo-azul, né? E aqui a banda de Bollinger superior e a banda de Bollinger inferior, tá? Beleza? Aqui só para mostrar como é que é a carinha da banda. Agora vamos ver como é que ela fica ao longo do tempo, quais são os principais ou setups, ou trade systems, ou maneiras de trabalhar essas bandas. Ó, o que eu mais adoro, que daria para viver disso pelo resto da vida só fazendo isso. Estreitamento de banda, ó. O preço está subindo, a banda aberta, né, subindo junto com a média, e de repente o preço de lado, ó, a banda se estreita. Por quê? Porque a amostragem vai ficando dentro dessa faixa de preço, então ela vai mantendo essa amostragem, vai fechando, fechando. De repente, quando rompe uma resistência ou um suporte, a banda abre. Isso dá ignição. Mas para gente que opera, figuras, né? Não precisa da banda, só botar um retângulo ali que rompeu, a gente entra, né? O Power Breakout na média móvel. Mas olha só como é que a banda acaba ajudando visualmente se você está distraído, se você tem insegurança ainda para entrar em rompimentos de topo ou de fundo. Ó, abertura de banda é compra, é compra. Esse é o uso mais sensacional da banda de Bollinger, squeeze e abertura. Tá? Estreitou as bandas, abriu, entrou velocidade, entrou volatilidade, pode trepar em cima do cavalo que ele vai correr. Tá? Então olha só, a média aqui na Uzi Minas, gráfico diário. Vamos ver outros tempos gráficos. Olha que squeeze lindo no índice 1 minuto. Estreitou, rompeu. Olha que bonito. Olha aqui, squeeze nos 5 minutos no dólar. Estreitou, rompeu. Coisa linda. Trepa no cavalo e vai embora. Olha aqui no índice futuro, 15 minutos, uma oscilação enorme. Estreitou, rompeu para baixo, é venda. Cara, isso aí é uma máquina de fazer dinheiro. Máquina de fazer dinheiro. Se tiver saco de esperar só esse cenário, você vai ser um homem rico. O problema é ter o saco de esperar, né? Por isso que eu toco rock and roll na sala, porque, pô, segurar a onda da galera é foda. Primeira vez que eu fiz uma sala ao vivo, há um ano atrás, meu primeiro trade foi entre 11 e 11 e meia, das 9 às 11 eu só vi grosseria na sala, galera. Pô, esse cara não vai operar não? Esse cara não vai entrar não? Esse cara opera mesmo? Ele é trader? Ele sabe o que está fazendo? Pô, até agora não teve nenhuma operação. Por quê? Porque o meu trade system não deu entrada. Fazer o quê? Não é jogo. Pô, não era, eu estava operando 100 contratos ao vivo. Vou ficar tomando stop de 3 mil reais por entrada? Só para fazer o circo pegar fogo? Só para dar show? Tem que esperar a hora certa. Né? Mas aquilo me marcou muito porque mostrou que ninguém espera. Ninguém espera. Por isso que esses setups maravilhosos podiam ser convertidos em uma máquina de fazer dinheiro e, na verdade, o que a gente vê é a galera quebrando dia após dia, porque ninguém tem paciência, disciplina e controle emocional e controlar a ansiedade
para esperar as horas certas. Olha que coisa linda, né? Botar uma banda de Bollinger assim coloridona, vermelha, com a média central, ficar só esperando o squeeze, né? Mais nada, o gráfico limpo, limpinho, só squeeze. E olha aqui o outro setup aqui que a gente vai ver na sequência, né? A banda abriu, ele vai escorregando pela banda, né? Como eu falo pra galera, escorrega pela banda, passa a graxa, ó, passa a graxa, né? Ele nem vem na média. Ó, aqui um pequeno squeeze também, depois abre de novo. Beleza? Vamos ver hoje como é que ficou isso? Se deu squeeze de bandas no índice. Ó, vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar então agora, vamos tirar isso. Vamos botar a banda de Bollinger agora aqui. Inserir indicador, ó, bandas de Bollinger. Botei. Agora vamos fazer uma coisa assim, né? Bem gritante, para chamar bem atenção, para a gente não dar mole. Ó, média de 4, bem grosso, bem grossa. Ó, bem roxa. Bom, roxa aqui para mim. Para vocês deve estar em azul. Vamos botar gráfico de 5 minutos do índice. Opa, zoom, 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 zoom. Olha aqui, ó. Não deu um squeeze bonitão, mas ó. Olha aqui, quando perdeu aqui. A banda abrindo. Quer ver? Vamos ver se tem squeeze bonito. Ó, um squeezezinho aqui, ó. Squeezezinho abriu. Ó. E vai botando stop candle a candle. Abriu, é stop candle a candle enquanto ele estiver cavalgando. Olha aqui, ó. Aqui não chegou bem squeeze, mas ela estreitou e abriu, ó. Essa queda aqui, ó. E ó, e vai descendo pela banda. E vai descendo, vai descendo. É na boquinha da garrafa, ó. Deixa eu ver se tem um squeeze bacana aqui. Olha o squeezezinho aqui, que depois abriu. Não sei agora como é que seria a gestão de stop aqui, né, para ficar nessa operação mais tempo. Squeeze bacana. Às vezes gráficos de curto prazo dá mais squeeze, porque é mais fácil consolidar no curto prazo do que consolidar em longo prazo. Tanto é que aquele squeeze de 15 minutos é bem raro, aquele que eu mostrei. Ó, um squeezezinho aqui, ó. Squeezezinho abriu. Pô, gente, são poucos trades na vida que vocês precisam. Poucos trades. Tem que saber esperar. E quando não tá dando, não faz nada. Ó, o squeezezinho aqui legal, estreitou e abriu. É legal, é importante ver essa abertura. Abre em cima e abre embaixo. Não importa se é rompendo para cima, ele vai abrir dos dois lados, porque ele precisa pegar essa amostragem do que está sendo fora da banda, então ele abre, né, o desvio padrão. Olha aqui um squeezezinho e abriu. A média estreitou e virou. Olha que squeeze bonito aqui. Esse aqui mais óbvio. Tá? Ok, vamos ver doll. Olha um squeezezinho aqui. Mas bem que ele abriu para cima, depois abriu para baixo. Não tá, ficou tão bonito não. Pô, tá difícil o squeeze esses dias, né? Não tá tendo aquele squeeze igual eu consegui pegar para exemplo. Olha aqui um. Mas não deu muito ganho não, pelo contrário, depois virou. Deixa eu ver se um minuto está aparecendo com mais frequência. Porque é aquele squeeze assim quase virginal. Que depois dá o um beijinho na nuca, atrás da orelha, uma mordidinha no lóbulo, um cafuné, pronto, abre. Aqui, cadê? Porra, não tô achando. Não tem nenhum. Paciência. Deixa eu ver se em ações a gente consegue pegar algum. Petri 4. Pô, olha que squeeze legal aqui na Petri 4 aqui. Hoje. Né? Squeeze de banda aqui e depois abriu. Olha aqui esse estreitamento de banda aqui. Depois abriu virando para cima.
Olha aqui outro squeezezinho. Muito feio esse. Esse aqui não deu em nada. Deixa eu botar 5 minutos. Olha com esse squeezezinho. Né? E aqui tá, é para juntar com outras coisas. Rompimento de topo, rompimento de resistência. Tá ok? Hoje teve sim, ó. O chat está de novo no ar. Hoje teve sim, no início do dia, ó. Esse aí foi o primeiro que eu mostrei. Ó. Teve no início do dia, ó, um squeezezinho aqui, ó. Não é os mais lindos, mas ó, independente de não ter squeeze, vamos lá para os slides. Tem o segundo setup, que é cavalgando a banda, né? Porque aqui tem o squeeze, depois ele cavalga, mas às vezes não precisa ter o squeeze, né? Opa, às vezes é só ele de repente a banda abre e sai cavalgando a banda. Quer ver, ó? Treinamento de banda, então, né? Eu acho que é o setup mais bonito, mais bacana, mais poderoso. E aí você pode usar com outras coisas, né? IFR com ABV, olha só o IFR aqui também rompendo, junto, rompendo o topo, né? Ó, estreitamento de bandas mais IFR. Olha aqui, estreitamento de banda mais OBV. OBV também rompendo aqui na Uzi Minas, esse estreitamento, né? Já tinha dado uma divergência de alta durante a consolidação da Uzi Minas durante o squeeze, durante o estreitamento da banda. Olha aqui. Ok, aqui em cima, ó. Preço andando de lado, mas o OBV subindo. Até que ele rompe preço, depois de dar divergência de alta, e o preço ele rompe preço não, ele rompe a resistência e o preço também rompe a resistência, a banda abre depois do squeeze e vai embora, né? Agora, olha só, o tendência forte, vai ficar fechando fora da banda ou junto à banda, é o cavalgando a banda, passou graxa na banda, vai escorregando ou vai subindo feito rojão pela banda, ó. Ele nem vem testar a média de 20. É uma puta tendência de baixa forte, tá? Vai descendo pela banda, vai descendo pela banda, ok? É um indicador para ver também volatilidade, a força da tendência. Ó, um outro padrão para ajudar a reconhecer realmente um fundo duplo ou um topo duplo, né? Ele faz um primeiro fundo fora da banda e um segundo fundo dentro da banda, fundo duplo, ajuda a confirmar fundo duplo, né? Ó, um topo fora da banda e um topo dentro da banda, talvez um topo duplo. Como é que dispara a venda? Perder fundo. Aí é topo duplo normal, fundo duplo normal para operar. Mas de repente isso ajuda a chamar a atenção. Na verdade, esses indicadores são para chamar a atenção de quem está inseguro, ou quem, não tá, ou quem acha que vê coisa demais, ou vê coisa de menos, não consegue enxergar. Essa é a utilidade. Não é para ser muleta, mas é para ajudar, é como se fosse um óculos. Tá precisando de óculos para enxergar? Show de bola, usa. Ok? Ó, a abertura das bandas, na tendência ganhando velocidade, né? Aí vai, testa a média, depois volta a subir, volta para a banda. Ok? E a abertura das bandas, ó, é abertura para os dois lados. Depois que a tendência se consolida, aí a banda de baixo vai acompanhando pelo desvio padrão a média móvel. Mas na hora que houve uma consolidação, na hora que resolve a volatilidade aumenta, ela abre para os dois lados. Primeiro para baixo e para cima, e depois a outra vai acompanhar a banda anterior como uma paralela. Ó, um outro setup que eu nunca usei, mas eu aproveitei para incluir aqui, porque tem no Profit, a possibilidade de medir a largura da banda, né? A largura da banda, se a banda tá se estreitando ou tá se abrindo, né? É o Bollinger Band Width, que eu não sei pronunciar esse. DTH na boa, só quem nasceu lá que sabe falar isso. Width, width, vou cuspir no meu teclado, width, tá? É para medir a largura da banda. Olha uma outra alternativa. Ao invés de você olhar a banda, né, você tem aqui essa janela que mostra onde o preço está em relação à banda e a média móvel. Então você tem aqui, ó, a linha central é a média móvel e aqui as linhas de cima e de baixo são as bandas. Então mostra onde o preço está em relação à banda.
Em cima da banda, abaixo da banda, fora da banda. Putz, não sei utilizar isso, só trouxe para curiosidade, porque o pessoal começa a inventar coisas em cima dos indicadores já existentes, né? Realmente não sei a utilidade disso, mas é em cima da banda de Bollinger, uma variante. Eu gosto da banda de Bollinger clássica e acabou, mais nada. E procurar estreitamento de banda ou ver o preço descendo pela banda. Ó, e esse é o setup mais famoso que eu não gosto, não gosto. É o mais famoso para uso de bandas, é o fechou fora, fechou dentro. Ou seja, tá subindo, fechou fora, fechou dentro. Ah, então vai voltar até o centro da banda ou até o outro lado da banda. Então aqui eu marquei uns casos que funcionou. Então em verde. Em verde funcionou. Em amarelo ele foi só até o centro da banda, não deu muito retorno. Em verde ele vai até o outro lado da banda funcionando, né? Tanto independente se é um movimento de alta ou de baixa. Em vermelho ele falhou. Você fez a entrada, no caso, está na banda de baixo, você compra e ele foi estopado. Então aqui, ó, deu 3 operações certas, 2 erradas e 2 com um pequeno lucro. Se você ficou esperando ir até o outro lado da banda, você acabou tomando stop. Se você zerou no meio da banda, beleza. Então é um setup assim para mim meio aqueles setups que funciona, sei lá, 50% das vezes. Então para mim não serve. Eu quero para mim setup bom funciona no mínimo 80% das vezes. Eu não caio naquela lorota de 50% de acerto. Se ganhar 2x quando acerta e perder X quando erra, eu vou ficar rico. Isso não existe. Meu emocional vai pro saco. Principalmente se nesse 50-50 eu tomar 3 seguidas. Tá ok? Olha aqui é um caso que eu peguei que deu certo em quase todos. Né? Quer dizer, certo, ele não foi necessariamente do outro lado da banda, mas deu gain. Tá? Se você zerou na média. Ok? Então, é aquela história. Se alguém quer provar alguma coisa para alguém, sempre tem um jeito de achar um exemplo que tudo se encaixa bonitinho. Só que isso na análise técnica fica muito bacana na teoria para dar aula. Na hora do vamos ver na prática, bicho, se você não tiver uma taxa de acerto muito alta, as coisas desmoronam na sua cabeça. Então, cuidado, temos que operar coisas que são realmente poderosas, que funcionam bem. Ah, mas demora a aparecer. Foda-se. Não dá para ficar nessa. Ontem de manhã quem estava na sala viu eu pagando esporro aí pra galera que já está evoluindo bastante, que agora começa a achar que o Tabajara está empatando, né? Tá atrasando o jogo do cara. Bicho, pô, depois de 1, 2, 3 meses de que melhorou a performance, já acha que o Tabajara é ineficiente? Porra, tá louco. A eficiência do Tabajara vai vir principalmente em termos financeiros daqui a 1, 2, 3 anos, quando o cara tiver capital e pegar essas poucas operações e entrar pesado. Agora, opera nos 5 contratos, só 5 contratos, faz 2, 3 operações por dia, mesmo que seja com gain, ganha pouco. Com exceção dos dias como hoje, que dá 1.000 pontos, 600 pontos, 800 pontos, depende aí aonde cada um realizou. Mas em caso contrário, faz 2 operações, 3 operações de 200 pontos com 5 contratos, acabou ganhando no final do dia R$ 500, o cara fala, pô, R$ 500 não dá para nada, se eu tivesse feito mais eu teria feito 1.000. Ou podia ter perdido 1.000. Né? O legal é que você se prepara, se especializa, controla emocional, tenha paciência para um dia que for operar pesado, essas 2, 3 operações, se der 200 pontos, você faz a meta do dia. Se der 1.000, você faz a meta da semana, do mês. Entendeu? O importante é taxa de acerto. Quanto mais, melhor. Para o emocional e para o bolso a longo prazo. Maratona, não é 100 metros rasos. Ok? Bom, com isso, encerramos por hoje, né? E amanhã a gente. Bom, não, vamos encerrar por hoje. Já são 15 para as 11. Vamos encerrar por hoje, porque isso aqui amanhã eu liquido em 1 hora no máximo e o resto eu termino em 2 horas. E aí a gente termina o treinamento amanhã, quarta-feira. Beleza? Eu não vou fazer isso aqui correndo, porque eu acho que 15 minutos é pouco. Teria que ir correndo ou a gente terminar depois das 11h30. Beleza, galera? Dúvidas com relação a esses últimos indicadores? Média móvel, banda de Bollinger e MACD? Tô em gap de exaustão também, bicho. Imagina eu que falei o dia inteiro, né? Mas é tão bacana fazer isso.
E aí, eu vou ver se eu começo a subir os vídeos amanhã para vocês, para quem perdeu alguma coisa, etc. Amanhã, então, olha só para vocês acompanharem. Amanhã tem os indicadores de stop, que eu acho legal, porque a gente vai falar de manejo de risco, né? Então, é indicadores de stop e acabou indicadores e acabou análise técnica. Depois é manejo de risco. Então, ó, SAR parabólico, high-low, stop ATR. Acabou. E manejo de risco, que é o último módulo, né? Money Management ou Risk Management. Eu chamo de Money Management, né? Risk Management é outra coisa mais sofisticada, tá ok? Então amanhã a gente retoma com um assunto que tem até muito a ver com gestão de risco, que é stops. E eu criei esse módulo de stop justamente por causa de vocês, a galera que me acompanha, que começou a me procurar há uns 3 anos atrás ou mais, dizendo que muitas vezes dizendo exatamente o que é normal, né? Que está até na teoria da perspectiva do Daniel Kahneman. Os caras acertam a entrada e erram na saída. Por que erra na saída? Porque na hora que entra, você é analista. Entrou, fudeu. Morre o analista e vira o trader emocional. O coração dispara, seu lote está errado, se você ainda não tem consistência, porque não tem disciplina para esperar as boas entradas, então você sabe que pode ser estopado, né? O cara às vezes já está naquele molde de puta, eu compro e cai, eu vendo e sobe. Então a análise estava perfeita, certíssima, mas ele não consegue gerenciar a operação corretamente, né? Então, a gota d'água para mim foi um cara que me chamou uma vez e falou: eu acerto 85% das minhas entradas, mas nunca consegui fechar uma semana no positivo. Falei, porra, não é possível. Aí você vai investigando, vai perguntando, o problema são as saídas dele, saídas erradas. Seja pelos stops curtos, seja quando ele é estopado com loss, e seja também os stops curtos quando ele é estopado com gain. Então a conta nunca fecha. Aí nasceu esse módulozinho de indicadores de stop que eu nunca tinha dado durante anos de aula. Comecei a lecionar isso tem uns 3 ou 2 anos para cá. Tá ok? Então, como isso tem muito a ver com manejo de risco, a gente deixa para amanhã e amanhã termina o treinamento com manejo de risco. Beleza? Vou botar uma musiquinha aqui enquanto isso. Enquanto eu tiro a dúvida de vocês, vamos botar aqui um Master of Puppets. Dúvidas, galera?